chegando a mocidade, ai, me parece um céu aberto. Me parece um céu aberto, com toda a sua gentinha. Fui solteira, vim casada e foi milagre da Santinha. Foi milagre. É assim, penso que para a comunidade este é um dia muito importante, na medida em que acaba por ser o regressar da imagem de Nossa Senhora de Ares à sua casa, depois de 4 anos em obras, o santuário acaba por ser um regresso triunfal, não é? Porque acaba por ter a imagem completamente diferente da própria igreja, não é? Do santuário. Sentimentos que marcaram o dia da reabertura do Santuário da Senhora de Aires em Viana do Alentejo. Um local de peregrinação na Arquidiocese de Évora, assinalado no mapa de muitos peregrinos como um ponto de encontro na confluência do Baixo com o Alto Alentejo. Aqui cruzam-se várias linhas espirituais. Aqui se junta o Alto e o Baixo Alentejo. Em grandes peregrinações, Vila Nova da Baronia, Alvito, Cuba, Vidigueira, Beja, o Baixo Alentejo é uma das grandes fontes de peregrinos deste santuário, conjuntamente com Viana do Alentejo e Évora. E faz também um encontro com o caminho real que vai até a Moita do Ribatejo. E são 120 quilómetros de história percorridos por muitos cavaleiros. Estariam nesta celebração mais de 500 para a reabertura do santuário, não fossem os constrangimentos da pandemia. Apesar de tudo, o momento foi festivo, presidido pelo cardeal Dom José Tolentino Mendonça. Esse restabelecimento interior e a Senhora de Aires e este santuário renovado e hoje de novo aberto tem essa grande função de ser uma espécie de oásis interior na paisagem, capaz de semear sementes de esperança. Sementes que começaram a ser lançadas à terra num ambiente agrícola desde o século XV. No século XV, um agricultor, a lavrar a terra, encontrou um pote de barro e, segundo a legendária da Rosado Popular, lá dentro estava esta bela imagem de pedra, uma Senhora da Piedade, uma Pietà. É interessante que é uma mãe a consolar um filho. Conta depois da história que no século XVIII houve, curiosamente, uma peste. E aqui os comerciantes resolveram transformar um pequeno espaço, uma pequena capela, construída então a partir dessa imagem de pedra encontrada, reconstruir essa capela nesta grande igreja, que foi em ação de graças pelo fim de uma pandemia. Ao longo dos séculos, sempre nas épocas de epidemia, lembro a grande peregrinação que aconteceu neste santuário em 1918, a pedir que livrasse o mundo da pandemia da gripe espanhola. E hoje, de novo, num contexto de pandemia, nós encontramos-nos a pedir saúde, saúde para o mundo, saúde física, que o Senhor nos liberte, que Maria interceda pelo fim desta pandemia, mas sobretudo uma saúde espiritual. A missa campal começou com a leitura de uma mensagem que o Papa Francisco dirigiu a este momento, lida pelo Núncio Apostólico em Portugal. Assinalou a reabertura deste santuário, marcado em cada ano por duas grandes peregrinações, a da primavera, no último fim de semana de abril, e a das colheitas, no último fim de semana de setembro. Foi milagre da Santinha, foi milagre que ela fez, para o ano se deu
tradições a retomar agora com o santuário recuperado e em torno da imagem da Senhora de Aires, que, depois de abertas as portas da igreja, foi de novo colocada no seu altar no fim da celebração. É um dia muito importante, naturalmente, de todos os pontos de vista. Do ponto de vista da fé, da religiosidade, mas também do ponto de vista cultural, do ponto de vista que, portanto, é um dos ex-libris do nosso Conselho e dá-nos mais um alento positivo para o futuro e o desenvolvimento do nosso Conselho. A recuperação do santuário aconteceu ao mesmo tempo que se recuperaram os ex-votos, um património da Senhora de Aires ao longo de toda a história, expostos aos peregrinos. Neste momento conseguimos fazer uma recuperação integral dos ex-votos que tínhamos. Eles foram todos recuperados, alguns deles não houve a possibilidade de os recuperar completamente, mas acabámos por fazer uma recuperação, penso que está muito boa, e foi a própria recuperação do edifício em si, não só com a pintura mural, mas o património integrado. Acabámos por fazer, penso que um excelente trabalho e que estará à vista de todos. E mais 7 ou 8 meses o trabalho vai ser concluído. Em causa a musealização dos espaços e os bens do santuário para aproximar ainda mais a sua história daqueles que aqui chegam de carro, mas muitos a pé ou a cavalo.